Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à resolução da atividade sobre expressão numérica que nós iniciamos na última aula. Se vocês lembram, eu resolvi para vocês os itens A e D da primeira questão. E hoje vamos dar continuidade à resolução dos demais itens e também as demais questões. No item B, nós temos 3 vezes a raiz de 49 mais 32 dividido por 16. Primeiro vamos resolver as raízes. A raiz de 49 dá 7, então nós temos 3 vezes 7, mais 32 dividido pela raiz quadrada de 16, que vale 4. Multiplicação, adição e divisão. Primeiro vamos resolver a multiplicação e a divisão, por último a adição. 3 vezes 7, 21, mais 32 dividido por 4, que dá 8. 21 mais 8, 29. Essa é a resposta do item B. No item C, a raiz quadrada de 64 dividido por 2, mais 10 vezes 3 elevado à quarta. Vamos resolver primeiro a raiz quadrada e a potenciação. A raiz quadrada de 64 dá 8, dividido por 2, mais 10 vezes 3 à quarta, que é o 3 se multiplicando 4 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Agora nós temos uma divisão, uma adição e uma multiplicação. Primeiro vamos resolver a divisão e a multiplicação. Por último, a adição. 8 dividido por 2 dá 4, mais 10 vezes 81, que dá 810. 810 mais 4, 814. No item E, 150 dividido pela raiz quadrada de 25, mais, entre parênteses, 5 ao quadrado menos 7, vezes 8 décimos elevado a 0. Nesse caso, nós podemos resolver a potenciação, a radiciação, raiz quadrada, e podemos resolver também esse valorzinho que está aqui entre parênteses. Ele não vai alterar a potência nem a raiz quadrada, não, tá? Vamos repetir o 150, dividido pela raiz quadrada de 25, que vale 5, mais 5 ao quadrado dá 25, 25 menos 7 dá 18, vezes 8 décimos elevado a 0, que vale 1. Temos agora divisão, adição e multiplicação. Primeiro a divisão e a multiplicação. 150 dividido por 5 dá 30, mais 18 vezes 1, que dá 18. 30 mais 18, 48. No item F, 1 inteiro e 5 décimos elevado ao cubo, dividido por 2, menos 5 vezes 6 décimos elevado à quarta potência. Primeiro vamos resolver as duas potenciações. 1 inteiro e 5 décimos elevado ao cubo é 1 inteiro e 5 décimos se multiplicando 3 vezes. 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Que dá 3,375. Dividido por 2, menos 5 vezes. 6 décimos elevado à quarta é o 6 décimos se multiplicando 4 vezes. 6 décimos vezes 6 décimos vezes 6 décimos vezes 6 décimos. Que dá 0,1296. Divisão, subtração e multiplicação. Primeiro resolvemos a divisão. 3,375 dividido por 2 dá 1,6875, menos 5 vezes 0,1296, que dá 0,648. 1,6875 menos 0,648 dá 1,0395. Essa é a resposta do item F. Na segunda questão, complete as igualdades com um dos símbolos de mais, adição, subtração, multiplicação ou divisão,
de maneira que elas sejam verdadeiras. Nós vamos analisar qual sinal vamos colocar aqui dentro do espaço em branco para que o resultado seja igual ao que esteja mostrado aí, tá bom? Então, qual operação tem que colocar aqui para que o resultado dê 51? Vocês vão experimentando, vão fazendo testes, vão substituindo até achar o resultado ideal. Se eu colocar aqui uma multiplicação, a raiz de 49 é 7, 8 vezes 7 dá 56, 56 menos 5, 51. Então a operação no caso aqui é a multiplicação. Se você usar outras operações, vão observar que terão valores diferentes, tá? No item B, para que essa expressão dê 1100, nós vamos fazer o quê? Primeiro, vamos colocar um sinal de adição aqui nesse espaço vazio. 10 mais 1, 11. Tá? E um sinal de multiplicação aqui, porque 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 11 dá 1100. Tá ok? Aqui é tentativa e erro mesmo, turma. Vocês vão substituindo aí até chegar ao resultado que nós queremos. Tá? No item C, para que esses dois valores sejam iguais, o sinal que nós vamos colocar aqui é a divisão. Tá? Aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 2 dá 3. Então, essa expressão também tem que dar 3. 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 7 dá 9. 9 dividido por 3 também dá 3. Então, o sinalzinho aqui é o de divisão. Tá? No item D, o sinalzinho que nós vamos colocar aqui é uma multiplicação, para que o que tem no primeiro membro seja igual antes da igualdade, seja igual depois da igualdade, tá? Aqui, por exemplo, resolvendo parêntese primeiro. 1 elevado à quinta dá 1. 9 menos 1 dá 8. 8 mais 3, 11. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 2 dá 6. Mais 5 também dá 11. Tá ok? Terceira questão. Reescreva as igualdades inserindo parênteses de maneira que o resultado fique correto. Ou seja, de onde eu tenho que começar a resolver essas expressões para que o resultado seja igual ao que nós temos aqui. A função do parêntese é exatamente essa. Se nós colocarmos aqui um parêntese entre o 3 e o 1, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos começar adicionando. 3 mais 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 3,2 ao quadrado dá 10,24. 10,24 menos 8, 2,24. Tá? Então, parêntese tem que ficar aqui entre o 3 e 1. Também é uma questão de tentativa e erro. Você vai colocando os parênteses nas operações até chegar a esse valorzinho aqui. No item B, é a mesma expressão, só que eu quero que o resultado agora seja 25,72, onde eu vou colocar o parêntese, bem aqui. Tá? 3,2 ao quadrado dá 10,24. 10,24 menos 2 dá 8,24. 8,24 vezes 3 dá 24,72. Mais 1, 25,72. Então, o parêntese deve ficar aqui. No item C, o resultado agora deve dar 32,96. E observe de novo que é a mesma expressão. Tá? Nesse caso, nós vamos usar dois parênteses. Um para essa primeira operação e o outro para essa segunda operação aqui. 3,2 ao quadrado dá 10,24. Menos 2, 8,24. 3 mais 1 dá 4. Então, 8,24 vezes 4, 32,96.
Tá ok, turma? E no item B é a mesma expressão, só que o resultado tem que dar 5,24. Então, onde é que vai ficar o parêntese, professor? Bem aqui, ó, na multiplicação entre o 2 e o 3. 3,2 ao quadrado dá 10,24. 2 vezes 3 dá 6. Então, 10,24 menos 6 dá 4,24. Mais 1, 5,24. Tá ok, turma? Então, essa é a sinalização, a posição correta da sinalização na terceira questão. Quarta questão. Complete os espaços com números de maneira que a resolução das expressões fique correta. Né? Aqui, na verdade, está nos ensinando a ordem da resolução das expressões. Tá? Começa aqui pelo 5 ao quadrado, que dá 25, menos 15, mais a raiz quadrada de 64, que dá 8, vezes 4 menos 2, que dá 2. 25 menos 15 dá 10. 8 vezes 2, 16. 10 mais 16, 26. Tá? Aproveita e vão preenchendo aí os espaços. Vão corrigindo aí com os resultados que vocês colocaram aí no módulo de vocês. Tá? No item B, 8 vezes 2 elevado à quarta dá 16. É o 2 se multiplicando 4 vezes. A raiz quadrada de 49 dá 7, menos 5. Mais a raiz quadrada de 25, que é 5, mais 1. 8 vezes 16 dá 128. Dividido por 7 menos 5, que dá 2. Mais 5, foi só repetido aqui. Mais 1. Resolvendo agora, primeiro, os colchetes. 128, repete. Dividido por 2 mais 5, que dá 7. Resolvemos o colchete, então ele desaparece. Mais 1. Resolvendo agora o que está dentro das chaves, repetimos o 128. 7 mais 1, 8. E 128 dividido por 8 dá 16. No item D, 3 elevado ao cubo dá 27, menos 2 que multiplica. A raiz quadrada de 36 vale 6, menos 5 ao quadrado, que dá 25, mais a raiz quadrada de 4, que vale 2, dividido por 9. 27 menos 2 dá 25, vezes, repete o 6, resolve aqui o que está entre parênteses, repete o colchete, 25 mais 2 dá 27, dividido por 9. 25 que multiplica, vamos resolver agora o que está dentro do colchete. Então, repete o 6, menos 27 dividido por 9, que dá 3. Resolvendo agora o que está dentro das chaves, 25 vezes 6 menos 3, que dá 3. E 25 vezes 3 dá 75. Quinta questão. Os procedimentos abaixo descrevem uma expressão numérica. Determine essa expressão numérica e, em seguida, resolva. Então, nós temos uma expressão aqui na forma literal. Vamos passar aqui para a forma numérica. Tá? Eleve o número 8 ao quadrado. Está aqui 8 ao quadrado. Divida o resultado pela raiz quadrada de 16. Dividido pela raiz quadrada de 16. Adicione o valor obtido, ou seja, depois de resolver tudo isso aqui, adicione ao triplo de 4, ou seja, adicione a 3 vezes 4. Então, primeiro nós vamos resolver essa expressão, depois adicionar o triplo de 4. Tá? 8 ao quadrado dá 64, a raiz quadrada de 16 dá 4, e 3 vezes 4 dá 12. 64 dividido por 4 dá 16, 16 mais 12, 28. Calcule a diferença entre 20 e o quadrado de 4. Então, aqui, 20 menos 4 ao quadrado. Eleve o resultado ao cubo. Então, eu vou colocar aqui um parêntese, que é o resultado dessa subtração. E o resultado vai ficar elevado à terceira potência, que nós chamamos de cubo. Adicione o valor obtido.
a raiz quadrada de 36. 4 ao quadrado dá 16, e a raiz quadrada de 36 vale 6. 20 menos 16 dá 4. 4 elevado ao cubo é o 4 se multiplicando 3 vezes. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 64 mais 6, 70. Na sexta questão, Paula cultiva maçãs e laranjas em seu sítio. Veja como ela organizou as caixas de maçãs e laranjas que serão colocadas à venda na feira da cidade. Ela empilhou aí, em forma de cubos, as caixas de maçã e de laranja. Escreva e resolva a expressão numérica com potências que possibilite calcular a quantidade total de caixas de frutas. Nesse caso, como está no formato de cubo, pessoal, nós contamos a quantidade de caixas na coluna, na vertical, na horizontal e depois aqui na largura, tá? Comprimento, altura e largura. Nós temos 4 no comprimento, 4 na altura e 4 na largura. Então é 4 vezes 4 vezes 4, ou 4 elevado ao cubo, o 4 se multiplicando 3 vezes. Nas caixas de laranja, 5 no comprimento, 5 na altura e 5 na largura. Então 5 vezes 5 vezes 5, ou 5 elevado ao cubo. Então aqui 4 ao cubo mais 5 ao cubo. 4 ao cubo dá 64. 5 ao cubo dá 125. 64 mais 125, 189 caixas no total. No item B, sabendo que uma caixa de laranjas contém 10 sacos com uma dúzia de laranjas em cada um, e que uma caixa de maçãs contém uma dúzia de sacos com meia dúzia de maçãs em cada um, determine a quantidade de laranjas e de maçãs em cada caixa. Tá? Vamos lá. Primeiro, nós temos 10 sacos com uma dúzia de laranjas em cada caixa. Então, 10 vezes 12 dá 120. Tá? Depois, 12 sacos de maçã com meia dúzia, ou seja, com 6 maçãs em cada saco. Então, 12 vezes 6, que dá 72. Então, cada caixa tem 120 laranjas e cada caixa de maçã, 72 maçãs. Com a expressão numérica que você escreveu no item A e o resultado obtido no item B, escreva e resolva uma expressão numérica envolvendo potências que possibilite calcular o total de frutas que serão colocadas à venda. Ou seja, o total de frutas de todas as caixas de laranja e de maçãs. Tá certo? Turma, nós temos 120 laranjas em cada caixa. Como o total de caixas é 4 elevado ao cubo, então 120 vezes 4 elevado ao cubo. Mas nós temos 72 maçãs em cada caixa. Como o total de caixa é 5 elevado ao cubo, então 72 vezes 5 elevado ao cubo. 4 ao cubo dá 64, então 120 vezes 64, mais 5 ao cubo que dá 125, 72 vezes 125. Efetuando as duas multiplicações e somando o resultado, nós teremos 16.680 frutas no total. Tá ok, turma? Então, essa foi a nossa correção. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.